grava os dados da conexão início, fim e quantidade de dados que foram trafegados. Então ele basicamente registra: alguém entrou na minha casa, que é o provedor, e a hora que depois ele saiu e quanto de tráfego ele usou ali naquela sessão. Mas ele guarda a entrada e a saída, tá? Ou seja, eu vou ter a tentativa de conexão. Então a tentativa de conexão vai acontecer com algumas etapas. O Redis Client vai responder com um servidor, que fica ou local ou em nuvem, mas que tem conectividade. E eu vou ter uma resposta dessa conexão. Essa conexão vai ser respondida com acesso negado ou acesso aceito. A partir do equipamento que ele se conectou, ele vai usar a infraestrutura do provedor para sair para a internet. O que tem aqui de informação nesse primeiro momento, nessa primeira conexão no Redis? O IP interno que ele pegou, que foi atribuído ao usuário, possivelmente um DNS forçado, se você não deixar automático na rede, um endereço IPv6 que pode ou não existir, um pool de devices que pode ou não existir para o endereço IPv6 cadastrado, e a hora da conexão, somente a hora que ela começou. Então, não tem IP público aqui, ó, não tem informação nenhuma de conectividade efetivamente com a internet. É o acesso à rede, é o momento que o usuário passa a ser um participante da rede interna do provedor, certo? Bom, depois disso, esse usuário vai se desconectar em algum momento. Então ele se conectou com o usuário cliente, pegou os seus dados para poder começar a acessar a rede, dia 1/1/2025. Depois, quando ele se desconecta, ele chega aqui e gera uma nova mensagem. Então, o fim da conexão foi dia 3/4, ó, bem estável, né? O provedor é bom, hein? E o total de tráfego dele, 160 GB, por exemplo, que é uma informação que você vê dentro do seu ERP, dentro do seu sistema de gestão. É uma informação que você vai ver em muitos lugares, tá? Então, isso aqui é o log de acesso. É o log que a gente precisa ter para saber quem estava usando dia 2 de fevereiro um determinado IP, 100.64.64.32. Ou seja, dessa data até essa data, a gente tem um usuário que ficou fixo com aquele IP. Ele não mudou de IP, ele ficou ali conectado, e aí eu consigo buscar a informação de qual era o IP interno e os dados do cliente dentro do sistema. Mas aí vem uma questão, né? Além do IPv4, a gente logicamente precisa gravar o IPv6, que deveria estar no sistema interno, mas existem possibilidades, como por exemplo um script numa CCL que gera essa coleta. Ó. Então ela é personalizada, o técnico desenvolve e gera essa coleta. Se essa coleta existir somente dessa forma, a gente precisa mandar isso também para o servidor de log externo. Porque o equipamento vai ter um buffer local, um espaço interno, que simplesmente vai acabar em poucas horas ou se reiniciar o equipamento. Não tem como buscar por um ano esse log lá dentro do equipamento. A gente precisa trazer ele para alguma ferramenta de guarda que possa fazer backup e tudo mais. Eu não sei se tem alguém que precisa participar ainda do link de sorteio. Se tiver, a Natália está nos ajudando ali no canto, aí ela pode levar o link para vocês. A gente vai sortear aqui 5 bolsas com um fone da Samsung ao final da palestra. Aí. Só avisar que ela já vai chegando aí, tem o link, dá uma escaneada. A internet aqui dentro é um pouco lenta, mas ele abre e consegue mostrar para vocês. Até aqui alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Acho que isso aqui... Estamos vendo os logs aqui de acesso. Se alguém precisar, é só levantar a mão aí, a gente participa, a gente fala. Mas aí tem um ponto, né? Aquele usuário, ele entrou dentro da rede dia 1º de janeiro e saiu da rede dia 3 de abril. Me digam, o que aconteceu no meio desse período? Ou seja, tudo que esse cara navegou, usou de porta, usou de IP... Cara, muito provavelmente, nesse período, se você teve um problema no link, você trocou o link de saída do cliente. O PPPoE dele não caiu. Mudou o link de conexão dele no meio do caminho. Teve um problema de DDoS, teve um PTT que caiu, você trocou até de link, às vezes, faz mal manutenção.
e não interfere na conexão primária do PPPoE, mas muda os dados de navegação desse usuário durante o período que ele está conectado na rede. Então aqui entra um período que você precisa estar identificando as traduções de NAT que esse usuário fez. Então aí é onde a gente vai mostrar aqui o próximo tipo de log, certo? Então temos aqui uma rede típica, um concentrador PPPoE da Huawei, não ganha nada, mas é bom. Eu tenho switch Cisco, tenho outro tipo de equipamento, e aqui na saída eu tenho as operadoras. Link 1, link 2, link 3, esse link um dia saturou, esse aqui um dia ficou com problema, eu derrubei, só usei esse. As regras aqui estão dinâmicas para usar o link que estiver disponível e você jogar o cara na internet. Legal. Mas aí, o que aconteceu quando esse cara navegou na internet? Aqui, estou mostrando situações que a gente pega quando a gente ativa um serviço num cliente. Eu tenho um cliente aqui, ó, que tem 95 IPs internos navegando por um único IP público. Até que a conta tá boa, né? Se a gente considerar a quantidade de porta. Mas e esse aqui, que já tem 300 clientes navegando também por um único IP público? Isso é real, tá? A gente ativou e percebeu essas quantidades de IPs navegando por um único IP público. Você começa a ter um probleminha. O cliente vai abrir o site do Google, fala que é uma conexão duvidosa, né? Ele pede uma validação extra. Vai conectar um jogo, falta porta. O cara trabalha de home office, não consegue conectar na VPN da empresa, aí ele põe no celular dele no 4G, funciona. Já devem ter visto isso em algum lugar. Tenho certeza que vocês já ouviram essa historinha. Não, no meu 4G aqui funciona. O cara saca o celular, põe no 4G e funciona. Ele volta para sua rede, tem lá 1000, a gente já pegou 3.000 assinantes com um único IP de saída. E não era falta de IP, era uma configuração que ele entendeu que estava certa, mas na verdade não estava, né? O técnico dele fez uma regra de masquerade e todo mundo saía por um único IP. Porque foi o que resolveu na hora do suporte, na hora que ele precisava fazer essa manutenção. Aqui a gente já tem uma rede extremamente conservadora, né? Onde praticamente cada cliente tem um IP para sair, ou dois, e aí a gente consegue ter uma rede que o cliente não tem problema. Mas aqui é um mundo que não é toda hora que a gente encontra, normalmente é um pouco mais restrito. Bom, vou dar uma repassada rápida, como eu disse aqui, a informação é para esclarecer. Então, quem trabalha no dia a dia já conhece esse diagrama, já viu ele na internet, já está mais que acostumado com ele. Mas eu tenho um IP interno, eu tenho um roteador, que está aqui, e sai para a internet. Cada IP interno aqui vai utilizar uma porta interna e um IP público com uma porta externa diferente, que pode ser totalmente aleatória, que é o mais comum no NAT dinâmico, ou pode ser fixa, numa regra que faz um source NAT, um NetMap, por exemplo. Ou pode ser um BPA, que utiliza um bloco de portas. Aqui eu tenho um exemplo de como é um log de NAT escrito dentro de um arquivo que recebeu esse pacote. Então eu tenho o peer, que é o equipamento que enviou o log, o source IP interno, a porta interna, está aqui, o post NAT, ou seja, eu fiz o NAT e o IP passou a ser esse. Após o NAT, a porta passou a ser essa. E o NAT Event, que foi registrado, foi do tipo 1, que é atribuição. Então, esse cara recebeu essa informação na tabela de NAT. E esse NAT foi iniciado. A partir dali, começam a passar os pacotes dessa regra. Quando eu termino essa regra, no final, além das informações de tempo, eu tenho a quantidade de pacotes que passou naquela regra, né? Então, eu tenho aqui um log que mostra uma atribuição do tipo porta por porta, e aqui um log que usa uma outra tecnologia, que é o Bulk Port Allocation, que a gente pega um grupo de portas, agrega para um cliente, e aquele cliente usa as portas ali dentro daquele bloco, todas de uma vez, algumas, mas elas ficam em sequência guardadas para aquele cliente. Então a gente começa aqui, ó, peer, tal, IP interno, IP público, e aí eu já mudo um campo, ó, já tenho um port range start e o tamanho de portas na sequência, que é o step size dele.
Então, eu tenho da porta 1024 mais 512 portas em sequência com o NAT Event tipo 1. E aí eu consigo identificar lá no tipo 2, que vai ter a desatribuição desse bloco, com menos logs, vai gerar menos informações. Um equipamento que tem tecnologia BPA, o que muda na prática? Vocês que devem ouvir isso aí na hora de comprar seus equipamentos. Ah, eu tenho uma 10, um Cisco e assim por diante. Muda que você melhora a gestão do log. Diminui um pouco os logs que são gerados. Só que tem um problema. Quando você tem uma queda de link, quando você tem uma perda de conectividade com esse equipamento, a reconexão de muitos clientes ao mesmo tempo vai gerar uma alocação de portas muito grande ao mesmo tempo. Então ele vai gerar assim, um fluxo enorme de conexões, depois ele vai começar a estabilizar para sua rede poder funcionar bem. É um detalhe técnico, compartilhando um pouco da experiência que eu tenho. Por quê? Cada cliente vai pedir 500 portas, não vai pedir uma ou duas. Ele vai sempre pegar um bloco grande. Então, seus logs vão aumentar nesse momento. Então, você tem um sistema que monitora logs via BPA, aumentou de uma vez, deu algum problema na rede, alguma coisa aconteceu. É um indicador bem legal aí de quem faz o monitoramento de rede. Aqui é um exemplo um pouco mais concatenado, né? O modelo que a gente fala é de JSON, para que seja fácil a leitura, que vai estar confirmando aqui, ó, cada porta utilizada dentro dos logs tem início e fim no BPA, e a gente precisa de alguma ferramenta para guardar, principalmente esse daqui, porque essa atribuição ela pode acontecer lá no dia 1 que o cliente conectou, e ela só vai ser removida da tabela 5, 10 minutos depois que ele cair da rede. Então, você precisa identificar um IP e uma porta pública, que está no meio de uma conexão que durou 2 meses. Você tem que ter uma ferramenta capaz de abrir o tempo para você chegar no início e no fim da conexão. Porque senão você vai procurar naquele dia, naquela hora, vai falar, cara, mas ninguém estava usando esse IP, ninguém estava usando essa porta nesse dia, porque a atribuição não está no horário, ela está num range de tempo que vai coincidir com a conexão do cliente, muitas vezes. No NAT, fazendo portas por portas, ela já vai estar muito mais próxima. Por quê? Às 18h47 o cliente iniciou a conexão. Aí ele acessou o banco, copiou uma informação lá e saiu. Então ele vai demorar 10 minutos nessa porta. Ele vai ficar poucos minutos conectados nessa única porta. Então você consegue buscar num período de tempo mais restrito, mais próximo do local que ele precisa identificar aquele log que chegou para a conexão. Tá? Aqui, já vou entrar numa outra parte um pouco mais judicial. Alguém tem alguma dúvida na questão da diferença de BPA, dos logs, dos tipos de logs? Queria comentar alguma coisa, falar de alguma experiência que já teve com relação a essas ferramentas ou a forma como guarda esses logs? Só aproveitando aqui para... Ok. Aqui são exemplos de como chegam as atribuições nos pedidos, né? Então aqui o pedido chega, fala o horário e dia. A gente tem que ficar muito atento ao tipo de fuso horário, o IP público e a porta lógica. Alguns chegam com o IP sem a porta, outros chegam com a porta, e aí a gente vai trabalhando essas conexões aqui, e o pessoal já manda os pedidos e falando, ó, de acordo com o Marco Civil, tem que ter, de acordo com a lei. Então ele já fala, aguarda a disponibilização de logs de acesso à internet, tal, bem como os dados pessoais. Se não tiver a porta, a gente consegue identificar quantos e quais clientes estavam navegando naquele momento, mas não tem como identificar um IP único, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui é o texto que está no Marco Civil, né, para a gente poder entender que essa conexão é importante, cabe advertência, multa, suspensão e proibição de exercício. Deixa eu avisar aqui. E fala que tem que ser, no artigo 13, a guarda tem que ser de 1 ano. Então, cabe ao administrador do sistema
respectivo. Aqui eles falam de administrador de sistema autônomo, mas cabe a todos os provedores, empresas que fornecem serviço, guardar essa informação por 1 ano. E aqui alguns pedidos que chegam lá para a gente, aonde já foi fixado que é necessário ter a porta. Aqui a gente tem um caso que chegou no STJ e foi negado o provimento porque não veio a porta, ou que está fora do tempo. Nesse daqui, ó, os casos ocorreram no ano de 2015 e a ação foi ajuizada somente em 2017. Então nós temos aqui que o prazo para começar o processo e identificar os logs já tinha passado do tempo que pede a lei. Aí tem uma resposta que a gente acaba ajudando os clientes, mas o cliente pode montar a sua própria resposta e acaba conseguindo não ter que responder aquela conexão, certo? Mas assim, é bom sempre estar de olho e ler os detalhes do que aconteceu. Aqui, não houve o fornecimento dos logs, né? Então, não teve o fornecimento do ano de 2017. Aqui foi um outro caso, onde teve uma multa de 10% em cima da causa, por não ter entregue os dados, mesmo estando dentro do prazo, mas o provedor não conseguiu entregar os logs, ele não conseguiu identificar. O processo continuou e no final do processo ele acabou tendo que fazer um pagamento desse valor. Bom, galera, eu vou pedir para fazer o sorteio aqui. Quem já fez vou pedir aqui para o nosso staff fazer o sorteio. Já mandei a mensagem aqui para ele fazer o sorteio. Aqui o provedor, de novo, estava dentro do prazo e ele ainda teve que pagar uma multa. Por quê? Porque ele não conseguiu satisfazer o pedido, ele não conseguiu entregar. Aí depois, essa palestra eu apresentei ela em alguns eventos, e aí depois eu fiquei sabendo de outros casos no Sul, de um provedor que pagou R$14 mil de multa numa situação que ele não conseguiu entregar. Um dos meus primeiros clientes, eu cheguei para ele e apresentei o serviço. Ele falou assim, cara, veio um cara aqui com a polícia, falou que o notebook dele tinha sido roubado. O cara todo de tecnologia, tinha um rastreador no notebook. Então o rastreador mostrava o IP público e o notebook estava se conectando com a internet. O que aconteceu? Chegou lá, não tinha nenhuma informação, ele gastou muito mais do que o valor do notebook, simplesmente para provar que não foi ele, o dono do provedor, que fez que estava com o notebook da pessoa. Mas ele não podia ter pago o notebook? Não, porque depois no outro dia tem mais outras pessoas falando que tinha um notebook roubado que poderiam instalar na rede do cliente também. Então, assim, a gente nunca sabe o que está acontecendo por trás de um processo. Você nunca sabe. A pessoa pode estar pedindo uma reparação financeira, pode ser um processo que envolva mais pessoas, sempre vai ter algum valor econômico. Então é bom a gente prevenir e evitar de ser pego de surpresa. Certo? E aqui, nesse caso aqui, houve um caso que é emblemático. Chegou o pedido, o provedor recebeu, não tinha a porta, e no juizado ele conseguiu inverter, pedindo que o Facebook e o Google forneçam os dados da porta lógica em relação às IPs indicadas no CGNAT. Então esse aqui é um caso que tem aqui, é real, se vocês procurarem no Brasil, a gente lê essas informações lá. Ou seja, o advogado é bom, né? Conseguiu retornar aí essa informação para que seja feita a informação correta, porque o Google principalmente informa muito só o IP. Foi do IP tal e da hora. Mas aqui eles conseguiram. E aí foi apreciado na corte, tem mais informações aqui. Não sei, tem até o link desse caso aqui, que foi... não, aqui é do Marco Civil. Aqui, esse caso em específico, a gente nas pesquisas viu que deveria-se ter os dados completos. E é um entendimento que é necessário. Então, é um entendimento que já tem no STJ de que é necessário ser informado o IP e a porta. Não é só o IP. Porque o Marco Civil, quando ele foi feito,
talvez não houve uma discussão técnica muito apurada, né? Foi feito por legisladores, por pessoas que tomam decisão de modo geral para garantir a segurança da nossa sociedade. E aí eles utilizaram termos que talvez falam, não precisa guardar a porta, não precisa guardar isso, mas na hora que você chega na esfera técnica, esse é um dado que não tem como fugir. Qualquer entendimento técnico que é levado para um fórum acaba resultando na necessidade da ação completa com as portas. Né? Então, aqui um exemplo de como a gente trabalha lá, aproveitando enquanto o pessoal está fazendo o sorteio. Então, se alguém faz alguma coisa errada na rede, tudo isso vai sendo guardado. Alguém pediu uma reparação, bateu na polícia, vem para a gente esse pedido, junto, e aí a gente consegue fazer a devolutiva, trazendo esse outro caminho, a devolutiva, certo? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma informação, gostaria de compartilhar ou de perguntar, por favor. Sim? Sim, eu comentei no IPv6 logo nos primeiros logs de acesso, onde o RAIDIOS, o servidor de autenticação, quando ele libera a conexão para o cliente, normalmente ele libera o pool e libera um pool PD, que é o bloco que vai ser usado pelos dispositivos dentro do cliente. No caso do IPv6, ainda não tem NAT. Eu já vi artigos na internet, principalmente na União Europeia, onde estão implementando NAT no IPv6. Aí vocês vão falar, não, peraí, isso aí está errado, IPv6 não tem NAT. Mas o que aconteceu? A gente teve bloqueios de equipamentos, o cara colocou numa rede inteira, os equipamentos foram acessados remotamente, e aí eles acabaram utilizando algumas técnicas de NAT para testar a proteção do equipamento interno para que ele não fique totalmente exposto na internet. Porque, em teoria, quem usa IPv6 100% tem que ter um firewall inline na conexão do provedor para evitar rastreios e conexões maliciosas vindo nos IPs de IPv6. E não adianta só ir lá e bloquear o ICMP IPv6, porque tem vários tipos de CMP. Mas o IPv6 originalmente não faz NAT. Ele só atribui o endereço IP. Vou tentar voltar aqui rapidamente. E aí você guarda ele na conexão do cliente, lá no momento que ele faz a conexão de acesso. Só um minutinho aqui. Aqui, ó, na onde você tem essa conexão e você pega aqui o endereço de IPv6 que foi conectado. Aí algumas possibilidades são colocar um script numa CCR, onde a gente coloca aqui a atribuição que foi feita para o cliente e guarda no log. Quando ele desconecta, gera uma outra informação falando que o usuário foi desconectado e aí termina essa alocação de IPv6. Uhum. Isso no IPv6 ou no IPv4? No IPv4. Seu nome? O David está compartilhando que ele teve um problema de conexão, onde muitos clientes se conectaram ao mesmo tempo, né, David? E faltava IPs no pool, faltava portas no pool para conexão. Normalmente isso gera mensagens de syslog. Isso gera mensagens no equipamento que está conectando os clientes. Seja o roteador Cisco, Huawei, ele vai simplesmente informar e gerar uma mensagem. Se você não está vendo na tela do equipamento, você não acompanha, você demora a descobrir o problema. Se você tem uma gestão em alguma ferramenta, seja ela interna ou externa, você consegue visualizar isso em tempo real e te ajuda na tratativa. Bom, pessoal, saiu o sorteio aqui, ó. Vamos ver as pessoas que vão estar participando. Amanda Pace, da Union. Roberta Silva, da Outdoor Telecom. Murilo Cruz, do Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Roberto Vieira. E o primeiro colocado que
levou o fone de ouvido. Jonatas da Cruz Santos, Olá Connect. Quem tiver aí, se pudesse comunicar, se a gente tem aqui os itens para fazer a entrega. Podem vir para cá, a gente já faz as entregas. Então vou repassar. Amanda Pace, tá aí? Amanda Pace, ou Pace, da Union. Roberta Silva, Murilo Cruz, Roberto Vieira e Jonatas da Cruz. Tá todo mundo aí? Ou vai ter que sortear mais alguém? Sortear mais um? Acho que a Amanda não está, né? Nem a Roberta. Não? Então vou sortear mais 2 aqui. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu sei que às vezes alguém... O pessoal está acostumado, mas era mais para tirar uma dúvida e explicar para vocês. Vamos lá. Opa, tudo bem? Oi, tudo? Sobre especificamente o Logflow, vocês têm algum sistema que, por exemplo, o cliente consiga via API buscar algum tipo de informação específica? Por exemplo, a gente está trabalhando bastante com o desenvolvimento de ferramentas de IA e certo. A gente usa a Log como base para que ela consiga fazer a análise de uma rede completa. Não especificamente do NAT, mas do sistema, né? E vocês já têm isso implementado ou pretendem ter uma API que o cliente consiga consultar determinada coisa, entende? Já que é um mundaréu de logs. É uma quantidade enorme de logs. A gente está colocando no nosso banco uma conexão com o Elasticsearch. Então ele vai gerar um indexador por cliente, com um identificador que coloque o cliente ali na lista. E aí com essa informação a gente vai conseguir disponibilizar uma API, já que cada linha de log que chega gera um hash e gera um indexador único, que é atrelado a um código do cliente interno. Então a gente já está pensando em fazer isso até para poder colocar num portal adicional clientes que tenham mais de um serviço para a gente buscar essa informação generalizada. Temos mais alguns minutos, alguém tem mais alguma dúvida? Então, ganhou? Já apareceu aqui. Não, então tá ok. Acho que a gente pode finalizar aqui. Quem ganhou os sorteios a gente vai entregar aqui na lateral. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, tem. Acho que no final ficou meu contato, mas Logflow tá aí para ajudar. Obrigado, galera. Valeu.